Salve, salve, nação feito! Foi em ritmo de carnaval que a gente vai falar aqui um pouquinho sobre o folião de Bolsemel e sua troca para os Comendas. FM Network. De Bolsemel foi trocado para os Comendas por uma quinta rodada em 2025, como muitos de vocês viram. E, cara, essa troca aí dividiu bastante a torcida, tá? A gente vê em comentários e grupos e etc. Muita gente que gostou porque já estava saturado do atleta e da pessoa de Bolsemel, e muita gente não gostou nem um pouco porque achou o valor baixíssimo, né, para essa troca pelo Deebo Samuel. Tipo assim, esperavam que a gente conseguisse trocar ele pelo menos por uma quarta, terceira rodada, ou coisa similar, né? E a quinta rodada para essas pessoas acabou saindo um valor muito baixo. Mas, cara, eu queria primeiro falar um pouquinho sobre esse ponto, né? Deebo Samuel chegou em São Francisco em 2019, teve um bom ano de calor. Eu tô olhando aqui pro lado de vez em quando para ver justamente as minhas colinhas aqui, beleza? Mas teve um bom ano de calor, acumulando 802 jardas recebidas, né? Para um calouro, primeiro ano tá ótimo, quase 1.000 jardas aí, e teve 159 jardas terrestres. Então, já no seu primeiro ano, o cara teve praticamente quase 1.000 jardas aí totais. Então, excelente resultado. 2020 foi o ano da pandemia, a gente não cabe nem entrar aqui, porque foi um ano horroroso para São Francisco, assim como 2024, inclusive, tá? Mas, enfim, a gente pula agora para 2021, onde Deebo Samuel praticamente carregou o piano do ataque aí, que tinha Jimmy Garoppolo como quarterback, e várias questões aí acontecendo no time. Então Deebo Samuel foi uma peça fundamental, inclusive nos playoffs, fazendo um grande jogo contra Dallas ali, quebrando tackles. Cara, muito bom ver o Deebo Samuel jogar sempre, um recebedor bem diferente do que a gente estava acostumado a ver na NFL, um cara especialista em jardas após a recepção, em quebrar tackles, um dos melhores. Então, aquele cara físico que bate contra o muro e derruba o muro, né? Não volta. E quando ele volta, ele vai de novo para frente e acaba derrubando o muro. Então, o Deebo Samuel foi muito esse cara, muito forte e muito divertido de ver. Sempre produzindo, com a chance de produzir uma grande jogada, seja pelo ar ou seja por terra, né? E em 2021, o Shanahan soube utilizar muito bem o ponto terrestre aí do Deebo Samuel, e, cara, foi um ano especial para ele. Ele teve 1.400 jardas, né, recebidas e mais 365 jardas terrestres, né? Tem muita gente que fala, Deebo é só um running back, não sei o quê. Cara, isso é muita falácia, né? Para mim, isso é uma grande mentira. O Deebo sempre foi, sim, um bom recebedor e um cara diferenciado por trazer esse componente terrestre de forma quase surpresa ali no ataque do Shanahan. Então, essa coisa fazia dele um cara diferente, um cara especial, e aí, para complementar o seu jogo aéreo, né? Nessa época houve muitos rumores de que ele não gostaria de participar tanto do jogo terrestre por conta de possibilidade de lesões, mas foi até algo que ele chegou a falar na imprensa, mas é algo também depois caiu um pouco por terra, né, quando o seu contrato finalmente foi assinado, e enfim, a sua extensão foi feita. O fato é o seguinte, Deebo Samuel teve um grande ano em 2019, teve um grande ano em 2021, fantástico. Porém, já em 2022 e 2023, ele teve bons anos sim, tá? Em 2022, teve 632 jardas recebidas somente, e 232 corridas. Em 2023 foi um pouco melhor, com 892 jardas recebidas e mais 225 corridas, então passando das 1.000 jardas, que é, de certa forma, até muito bom. Mas você vê que são 2 anos que ele já teve uma produção, uma queda de produção bem clara em relação ao seu grande ano que foi 2021, tá?
No entanto, para mim estava ok, porque ele não precisava ser o cara que ia carregar o piano, como foi em 21. Ele precisava sim ser o cara que ia fazer jogadas explosivas, que ia fazer jogadas diferentes, que ia fazer big plays, e que em jogos específicos que a gente estava precisando bastante dele, ele ia aparecer de forma bem contundente. Vocês que acompanham o Podniners aí já tinham visto a gente falar várias vezes no draft de 2024 que de repente era hora do Dibble ser trocado. Bom, pelo menos eu falei isso bastante, né? Eu já esperava que a gente trocasse o Dibble, porque a gente estava na questão do contrato do Ayuk, então eu queria sim que o Ayuk fosse renovado e esperava que o Dibble não fosse renovado, que a gente já assumisse qualquer custo que tivesse que assumir e a gente conseguisse valor por ele, porque ele vinha de anos melhores. Então, que a gente conseguisse, de repente, sim, o nosso quarto round, nosso terceiro round, ou quem sabe, né, até um segundo round tardio, início de terceiro round. Então, em 2024, eu tinha a expectativa, sim, que o Dibble fosse trocado, né, por uma pique melhor, de quarto, terceiro round, início ali. Então, eu acreditava nesse valor do Dibble Samuel, tá? E aí chega 2024, acontece tudo o que aconteceu, os 49ers jogam mal o ano inteiro, Deebo Samuel acompanha o time, jogando mal também, né? Tivemos algumas exceções de bons jogadores, como Jennings, enfim. E aí o Deebo Samuel, cara, não agrega, simplesmente ele não agrega no time, e até atrapalha com algumas falas, né? A gente sabe que ele é um cara que gosta de falar bastante, e ele atrapalha o time em alguns momentos, mete o dedo na cara do Jake Moody e do Tabor Pepper lá naquele jogo contra a Tampa. Então ele tem as atitudes bem de Deebo Samuel que eu pessoalmente já não gosto. Eu gosto do atleta ali fazendo o que ele sabe fazer de melhor e não desse burburinho que ele gosta de causar fora de campo, principalmente, tá? Então ele faz tudo isso aí e no campo ele acaba não correspondendo por causa da pneumonia que ele teve no início da temporada, na oitava semana, alguma coisa assim, sétima. Depois teve lesão, não chegou a se recuperar 100% em nenhum momento e não produziu, né? Teve aí 670 jardas aéreas, né, em 2024 e 136 jardas corridas somente. Números até semelhantes ao de 2022, mas em 2022 a gente conseguiu ver ele aparecendo um pouco mais nas big plays. E aí também, gente, a gente precisa notar um ponto que até foi falado pelo David Chiodini em um vídeo dele para membros no canal dele. Inclusive, assinem, né, o conteúdo do Davis, que é sensacional, tá, gente? Que é a chegada do Christian McCaffrey. Esse é um fator que não pode ser ignorado. A partir de 2022, a gente tem o Christian McCaffrey nesse time, que é um grande corredor, um dos maiores da liga, e também participa do jogo aéreo. Então, basicamente, a gente passa a ter para alimentar Deebo Samuel, Brandon Ayuk, George Kittle, Jawan Jennings, já em 2024, Rick Pearsall, Christian McCaffrey, enfim, são muitos recebedores para alimentar. Juice, né? O Kyle Juszczyk. Então são muitos recebedores para alimentar nesse time. É normal que o Deebo não apareça tanto em 2022, 2023, mas em 2024 a gente tinha um Brandon Ayuk que se lesionou na sétima semana, a gente tinha um Pearsall que era o calouro que não jogou até a semana X também porque foi baleado, né? Então, cara, era um ano que ele poderia ter aparecido mais. E os grandes recebedores do 49ers foram Jawan Jennings, inclusive, que jogou um bolão, e George Kittle, grande tight end, que espero que se aposente como um Niner, porque ainda joga muita bola e é muito divertido de ver. Mas enfim, o Deebo Samuel não apareceu. E aí o Christian McCaffrey, cara, ele traz o fator terrestre de forma fantástica, eliminando um pouco da necessidade, né, do fator terrestre de Deebo Samuel, e ele também, o CMC, participa do jogo aéreo. Então, assim, o Deebo Samuel acaba sendo cada vez mais apagado e menos necessário nesse time, certo? E aí você chega em 2024, ele não joga bem por todos esses fatores, e chegando em 2025 acontece a troca. Gente, se a gente não trocou ele em 2024 pelo terceiro round, que talvez ele valesse, quem sabe segundo, em pior das hipóteses, um quarto round, como você ia esperar que em 2025, depois da temporada ruim que ele teve,
ele fosse trocado por um terceiro round. Não faz nem sentido. Vocês entendem? Então, assim, o que fazia sentido era realmente aí um quarto round tardio, ou o quinto round, como foi para os Commanders. E é isso, não tem muito choro nem vela, tá? Para mim, o valor poderia ser melhor? Talvez, se a gente conseguisse bastante aí enganar alguém, talvez conseguisse algo melhor, mas eu acho que foi dentro do esperado, sim, tá? Essa pique de quinto round é bem real e adequada ao valor do Deebo Samuel hoje. Claro que você pode esperar que ele volte ao nível de 2023, 2021? Pode, mas a tendência não é essa, e ninguém vai pagar ali um terceiro round, segundo round, por uma expectativa de, quem sabe, o Deebo Samuel voltar a ser um grande jogador. Ele pode sim produzir muito bem nos Commanders, ele pode até ser melhor do que ele jamais foi no 49ers, mas você paga de acordo com o que você viu aí no último ano, e não de acordo com o que você viu há 3 anos atrás. Então, o Commanders pagou essa pique de quinto round, correspondendo aí à última produção do Deebo Samuel, e ao que eles esperam que ele pode entregar e agregar para o time, tá? Então, eu acho que não foi nenhuma surpresa aí, foi dentro do esperado, sim, o valor de quinto round. Se a gente parar um pouco para refletir, eu acho que a gente vai entender isso melhor, tá? E sobre o contrato, para fechar esse vídeo aqui, só a última explicação é o seguinte: os Commanders assumiram o contrato desse ano, que é 2025, e vão pagar cerca de 16, 17 milhões ao Deebo Samuel, tá? Porém, os 49ers têm dead money com o Deebo Samuel, que nada mais é que a parte de dinheiro aí garantido, em salário, em signing bônus, e que precisam ser pagas pelo 49ers. Esse dinheiro não pode ser repassado aos Commanders, tá? Então, apesar dos Commanders assumirem uma parte do compromisso, que é a de 2025, os 49ers assumem o restante desse compromisso, que estava diluído em anos seguintes, né? A gente pagaria esse valor de 31 milhões que ainda falta em anos seguintes aí de contrato, estando o Deebo Samuel no time ou não. Então isso seria diluído, igual cartão de crédito, né, gente? E quando a gente troca o Deebo Samuel antes de 1º de junho para os Commanders, a gente se obriga a antecipar essas parcelas e pagar o valor todo para o jogador. Então, São Francisco vai ter que pagar aí os 31 milhões, né, esse ano. Com isso, o nosso cap vai sofrer uma perda de 15 milhões no total, mas não vai ter mais dinheiro nenhum para ser pago nos anos seguintes, que é 2026, 27, 28 e por aí por diante. E isso é muito bom, porque se a gente vai tomar uma paulada agora, né, de 15 milhões, por exemplo, o nosso cap era 50 milhões, chutei aqui, tá? Nosso espaço atualmente, vamos supor que era 50 milhões. Como a gente vai pagar 31 milhões, mas os Commanders vão pagar uma parte desse salário esse ano, fazendo as contas aí das transações, é como se a gente estivesse perdendo 15, ou seja, nosso cap baixou de 50 para 35. E aí, com isso, a gente perde um pouco de espaço esse ano para fazer essas negociações, mas a gente ganha espaço em 2026, 2027 e aí por diante. Então, ficando mais livres aí para negociar contratos como o do Brock Purdy, quem sabe do Dre Greenlaw, né? E assim por diante. Qualquer atleta que precise ser negociado e esteja, né, e permaneça no elenco de São Francisco. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, tenham entendido melhor um pouco a situação como um todo e que vocês tenham curtido os anos de Deebo Samuel em São Francisco, porque eu curti, ele sempre foi um grande atleta, mas chegou a hora de cortar o cordão umbilical e de tocar o barco em Santa Clara, beleza? Vamos que vamos, pra cima e Go Niners! San Francisco!